E durante a audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, realizada ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, rebateu declarações de aliados de Jair Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro e Jorge Seife, a respeito de uma suposta perseguição e direcionamento de ações da Polícia Federal contra opositores do governo Lula. A nossa Polícia Federal é uma polícia republicana, é uma polícia de excelência, é uma polícia respeitada no mundo todo. Na Polícia Federal eu não tenho nenhuma ingerência, e nem poderia ter, porque quem comanda a Polícia Federal é um juiz, seja um juiz de primeiro grau, seja um juiz de um tribunal superior. Portanto, é uma corporação independente, uma corporação que não é de governo, é uma corporação de Estado, e Vossa Excelência pode ter certeza que os inquéritos que são dirigidos ou iniciados, desenvolvidos na Polícia Federal, são desenvolvidos com muita técnica, com muita sobriedade, sem nenhum partipri, sem nenhum viés político, e são supervisionados pelo Ministério Público Federal e são sempre dirigidos por um juiz. Silvio, o que te chamou a atenção? A gente vai seguir trazendo aqui mais destaques dessa audiência que ocorreu ontem no Senado, com a participação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele aqui se defendendo sobre a atuação da Polícia Federal, que sim, deveria ser um órgão de Estado e não um órgão de governo. Bom, vamos lá, Paula. Eu vou me ater aqui a essa fala inicial do ministro Lewandowski, até para não atropelar toda a sequência que envolve o deputado Marcel Van Hatten. Quando ele diz a Polícia Federal é comandada por um juiz, e aí um juiz de Suprema Corte, eu acho que fica mais claro na cabeça do brasileiro o que é que está acontecendo. Nós temos um gabinete no Supremo Tribunal Federal que comanda mais de uma dezena de inquéritos sigilosos, tentaculares, que se comunicam, que os advogados não têm acesso, mas esses inquéritos são demandados para a Polícia Federal. Então você tem claramente um gabinete do Supremo Tribunal Federal trabalhando em conjunto com a Polícia Federal. Sabemos o que saiu de tudo isso. Um relatório com 884 páginas, quase 900 páginas que Hollywood não compraria sobre um golpe de Estado, uma perseguição implacável. O ministro Alexandre de Moraes já fez uso do expediente de prisão preventiva 64 vezes. Então, a gente já entende mais ou menos o que o ministro Ricardo Lewandowski está querendo dizer. Nesse primeiro momento, sobre a Polícia Federal, é isso. Quando ele diz a Polícia Federal é uma instituição honrada, ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. A Polícia Federal deve sim ser louvada pelo trabalho de inteligência, pelo trabalho de combate ao crime organizado, pelo seu histórico pela Lava Jato, por combate a outras operações de colarinho branco. Mas o comando da Polícia Federal hoje é político. Quem indicou os atuais diretores da Polícia Federal, sobretudo o principal diretor, Andrei Rodrigues, foi o ministro Flávio Dino, que hoje está sentado numa cadeira não muito diferente da que o Ricardo Lewandowski ocupava até outro dia no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente sabe que a gente tem uma polícia que está perseguindo opositores desse consórcio de poder, do qual o Supremo Tribunal Federal também faz parte. Então, para eu não me alongar aqui na fala do ministro Marcel Van Hatten e por que tudo isso se desenrolou. Bom, né, daqui a pouco a gente traz mais detalhes da participação do ministro Ricardo Lewandowski nessa sessão do Senado, nessa comissão que, aliás, ele foi convocado. Havia mais de 20 requerimentos solicitando a presença do ministro para esclarecer ali iniciativas do Ministério da Justiça. E, finalmente, então, ontem, ele resolveu aparecer. Lembrando que essa solicitação essa audiência foi solicitada pelos senadores Sérgio Petecão e pelo também senador Sérgio Moro. Então, Paula, o problema é que o discurso do ministro Lewandowski ali não bate com a realidade, porque ele dizer que a Polícia Federal hoje e que todos os inquéritos, investigações, eles vêm de premissas técnicas sem viés político, isso não é verdade. Qual é a perícia técnica essa premissa técnica da Polícia Federal, no caso do Felipe Martins, por exemplo?
que aquilo ali é uma esquizofrenia técnica, então, porque o Felipe Martins é preso porque a Polícia Federal disse que ele saiu do país burlando o sistema migratório, por isso ele ficou preso 6 meses. Depois, a Polícia Federal disse, não, ele não saiu do país tentando burlar o sistema migratório. Ele fingiu que burlou o sistema migratório para enganar a Polícia Federal. E a Polícia Federal não apresentou absolutamente nenhum documento em relação a isso. E o Felipe Martins continua com tornozeleira eletrônica em casa, porque a Polícia Federal, ministro Lewandowski, disse que ele é um dos agentes golpistas, um dos mentores golpistas por trás da minuta do golpe. Só que ontem nós divulgamos aqui que o discurso que o Felipe Martins escreveu não constou, não esteve no inquérito da Polícia Federal um discurso para o presidente Bolsonaro supostamente ler que não falava de golpe, falava de, embora eu ache a eleição ilegítima, vamos seguir como oposição ao governo Lula. Então, esqueceram de falar do golpe no discurso. Se isso é uma Polícia Federal técnica, sem viés político, a gente não sabe o que é, porque a própria Polícia Federal do Fábio Chor precisa mostrar como conseguiu documentos de entrada de Felipe Martins, documentos completamente errados, com o passaporte errado, o número do passaporte errado, o nome do Felipe Martins, escrito Felipe Martins, quando o nome dele, a grafia é Felipe Martins, mas a Polícia Federal disse que tinha tudo comprovado de que ele saiu do Brasil. Isso é uma premissa técnica, ministro Lewandowski? Pois é, Ana, até pegando esse gancho, a gente trouxe um trecho aí da fala do Lewandowski, falando que a Polícia Federal é apolítica, independente, técnica. Olha, pouco mais de um ano atrás, em setembro de 2023, quando Flávio Dino comandava o Ministério da Justiça, ele disse algo bem diferente. E o presidente da República sempre dirige a mim, ao Andrei, diretrizes muito claras em torno da impessoalidade, do profissionalismo, do respeito às pessoas. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. E aí, Piotr, de qual Polícia Federal eles estão falando? Do Flávio Dino, do Lewandowski? A de verdade é essa que o Flávio Dino disse, até porque, convenhamos, ele é mais verborrágico. Sendo mais verborrágico, ele te dá mais argumentos para acreditar na tese dele do que na outra que o ex-ministro, na verdade, ministro da Justiça, né, Lewandowski, tentou passar. O Flávio Dino não deixa dúvida. A causa é do presidente Lula. Bom, então, se a Polícia Federal, que deveria ser um órgão de Estado, está sob a causa do presidente Lula, e que não houve contestação do Lula nesse aspecto, nem uma volta ao estado original do que deveria ser segundo a Constituição por parte do então ministro Flávio Dino, agora no Supremo Tribunal Federal, então é exatamente isso. Veja que não há pudores. O problema é quando se perdem os pudores. E aqui o governo perdeu o pudor de dizer, olha, não, a Polícia Federal, neste momento, num levantamento claro de números, e foi isso que os parlamentares disseram, olha, tem uma perseguição por um lado de um espectro político, de um lado do pensamento brasileiro. Por que esta preocupação maior da Polícia Federal em relação a este espectro político? A frase do Flávio Dino é eloquente. Ela é, como ele é muito eloquente, ele usa argumentos, ele fala muito bem, né? E ele não deixa dúvida do que ele pensa. Ele aponta para o presidente Lula. O ministro, veja só, o ministro de governo, a descrição é ministro de Estado. De Estado.
porque em último momento ele jamais deve ferir a lei ou o entendimento da lei para agradar o chefe dele. Ele sim é assessor de primeiro escalão, mas o nome é ministro de Estado e não de governo. Você não define ministro do governo, você fala ministro de Estado da Justiça, ministro de Estado da Educação, ou seja, ele serve ao Estado. Ele pode ir contra, inclusive, o presidente da República. Perde o cargo, mas não perde a honra, em qualquer uma das situações. Neste caso, o ministro Dino disse, nesse momento, sem dúvida, o que ele pensa. A Polícia Federal serve o propósito do presidente Lula.